Nosso assunto agora é mobilidade. O deputado José Priante, do MDB do Pará, relator do novo Marco Legal de Mobilidade Urbana, retirou da proposta trechos que abriam caminho para a criação de novas taxações que tinham o objetivo de financiar o transporte público. Esse texto, que já passou pelo Senado, teve agora sua urgência aprovada pela Câmara dos Deputados após um encontro de representantes da Frente Nacional de Prefeitos com o presidente da Casa, Hugo Motta, no início desse mês. E o projeto agora pode ser votado diretamente no plenário. Se aprovado, ele fará as maiores mudanças no setor desde a sanção da Política Nacional de Mobilidade Urbana em 2012. E o deputado José Priante está aqui conosco para falar um pouco sobre esse projeto. Deputado, muito obrigado por nos atender. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Mauro. Prazer, agradecendo o convite a todos vocês. Deputado, o senhor se referiu a esse projeto como sendo o SUS do transporte coletivo, do transporte urbano. Por que isso, deputado? Por que essa denominação? Olha, eu acho que é uma necessidade, o Brasil precisa de um marco legal da mobilidade urbana, né? Essa é uma necessidade premente, urgente. Não é possível continuar a cada município com o seu regramento, né? Então, essa proposta tem esse condão de estabelecer-se como uma espécie de uma Constituição, uma Bíblia Nacional de mobilidade urbana. E que aspectos que esse texto mais muda, ou mais altera, ou mais regula em termos de mobilidade urbana, deputado? Olha, ele tem o condão de sistematizar uma série de leis que já existem no país, né? A lei das cidades, a lei de mobilidade urbana, a lei da CID, estabelecendo uma sistematização e um regramento nacional, né? Cada cidade hoje se dispõe a fazer a sua regra, cada município faz o seu regramento. E aí, a cada regramento, surge uma nova taxação, que se transforma em mais um boleto para o cidadão. Então, estabelecendo-se uma regra nacional, uma espécie de uma Constituição, uma Bíblia Nacional da mobilidade urbana, todos estarão nesse guarda-chuva, todos os municípios deverão seguir esse alinhamento nacional. Esse é o sentido geral dessa lei que tramita hoje na Câmara dos Deputados, já veio do Senado Federal, já foi amplamente debatido com prefeitos do Brasil, com prefeitos das capitais brasileiras, com setores envolvidos diretamente no transporte urbano, setores do trilho, das rodas, enfim, foi amplamente debatido e está amadurecido para vir à votação no plenário da Câmara dos Deputados. Já tem previsão de quando vai ser votada, deputado? Olha, a Câmara já deliberou pela urgência, portanto, a Câmara, quando aponta na votação de urgência, ela indica que reconhece a matéria como importante e necessária para ser incluída na pauta do conjunto de propostas que tramitam na Câmara dos Deputados, aguardando, evidentemente, que a pauta seja deliberada pelo presidente Hugo Motta para que nós possamos relatar essa matéria em plenário e abrirmos um grande debate com os partidos, com os parlamentares de modo geral, para que nós possamos buscar a contribuição de cada parlamentar e fazer o melhor sobre esse regramento, que é uma necessidade nacional. Denise. Mas o senhor pode dar um exemplo prático de como é que isso melhora a vida do cidadão? O que a gente pode esperar de melhora na nossa vida, então, nossa mobilidade urbana com esse projeto? Olha, em primeiro lugar, nós não vamos estar sujeitos aonde você mora, Denise, ter um regramento diferentemente do que aonde eu moro, que é em Belém do Pará. A regra de Brasília não será diferenciada também da de São Paulo e os municípios terão um ordenamento. E por aí passa a questão de tarifa, de subsídio, da possibilidade de concessões, regramentos com relação ao ganho das empresas, enfim, um ordenamento, na verdade. Então, é uma lei robusta, uma lei que sistematiza várias leis que existem no Brasil e que terá, evidentemente, que toda uma discussão ampla, democrática, por parte de todos os parlamentares da Câmara dos Deputados, ela que já veio do Senado
e já tramitou durante algum tempo lá no Senado. Vai lá, Júlio. Deputado, algumas cidades testam aí a tarifa zero e o governo federal ele estuda de fato um projeto para implantar esse modelo em todo o país. A minha pergunta é, de que forma esse projeto ele mudou a palha dessa ideia? Ô, Júlio, essa questão do transporte público, ele é um preceito constitucional, no artigo 6 da Constituição Nacional, Constituição Brasileira, estabelecendo-se o transporte público como um direito social fundamental do cidadão brasileiro. Portanto, existem propostas diversas, existe a proposta da tarifa zero, e essa lei que nós estamos deliberando, nós estamos votando, deixa, de certa forma, no seu texto, aberto a essa discussão, tá? Quando sinaliza para fontes de financiamentos, né? E são diversas alternativas. Evidentemente que é preciso estabelecer-se um equilíbrio, né? Para que nós tenhamos uma tarifa suportável pelo cidadão que pega o trem, pega o metrô, que necessita do ônibus para deslocamento, e, ao mesmo tempo, um subsídio que hoje já existe por parte de grande parte das prefeituras, sustentando a tarifa, né? As tarifas sociais que existem. Portanto, essa lei ela vem exatamente estabelecer toda uma normativa nacional para que as demais propostas, inclusive a tarifa zero, possam estar guardada debaixo dessa lei geral, né? É uma lei complexa, uma lei que tem uma série dialoga com todo o Brasil, uma série de nuances importantes que precisa e merece ser efetivamente observada. O que nós não vamos permitir, como relator, é que esta lei possa trazer embrulhada novas taxações, novos impostos, tá certo? Isso não, nós estamos subtraindo isso da possibilidade dessa lei, né? Um artigo 30, por exemplo, que vinha propondo taxas com relação a congestionamento, estacionamento, a poluição, nós estamos retirando isso do texto da lei através do nosso relatório. Quer dizer, não é possível o cidadão que acorda, trabalha, se move, se mexe, não lê projetos, de repente ter diante de um novo boleto no que diz respeito ao transporte público, uma nova taxação. Isso não. Agora, a regra geral está sendo estabelecida e dentro desse arcabouço nacional, dessa Constituição Nacional, nós haveremos de estabelecer todo um desdobramento que passa também pela discussão da tarifa zero. Deputado, então só para entender, o senhor está dizendo que o marco legal ele abre espaço para a possibilidade da tarifa zero. Ao mesmo tempo, o senhor tirou o artigo 30, que era aquele artigo que colocava uma série de taxações justamente para financiar o transporte público. E aí, então, eu pergunto... porque eu tirei, inclusive, porque é uma invasão de competência, né? Inclusive pacificado no Supremo Tribunal Federal, para evitar a guerra política, evitar espuma, evitar toda essa confusão, para facilitar a tramitação. Mas então, por nós isso subtraímos isso realmente. Mas é por isso que eu ia perguntar para o senhor, assim, qual é o espaço, qual é a margem que o projeto, então, deixa para que haja fontes que financiem uma eventual tarifa zero, que outras possibilidades o projeto prevê para isso? A CID, tá certo? O fundo social que existe no Brasil, que é capitalizado pelo royalties do petróleo, né? Tarifas, a gratuidade das tarifas existentes. Enfim, existem uma série de possibilidades que serão discutidas posterior à votação desse regramento geral. É isso que é preciso que as pessoas entendam, a sociedade possa perceber. O que nós não vamos permitir agora é que este projeto, que tem o condão de estabelecer todo um regramento nacional, venha embrulhado com novas taxações, com impostos. Isso eu não vou permitir como relator. Estamos subtraindo do texto da lei essa possibilidade. Denise. Mas o senhor é contra ou a favor da tarifa zero transporte público?
Denise, eu sou a favor, claro que eu sou a favor da tarifa zero, mas não é essa a pauta deste projeto. Tá? E evidentemente que não é também o sentido desta lei geral estabelecer novos impostos e novas taxações. Até porque o transporte público é uma prerrogativa dos entes subnacionais, dos estados e dos municípios. Então, não cabe num regramento de uma lei federal nós abraçarmos essa questão relativa a novos impostos, a novas taxações. Mas o projeto trata, de maneira genérica, a possibilidade de desdobrarmos o debate para a tarifa zero, sim, no país. Júlio. Deputado, uma dúvida ainda em relação a isso. O projeto, ele prevê, como o senhor bem colocou, né, os entes subnacionais, né, prefeituras, estados, eles têm autonomia para decidir sobre o transporte, né? O projeto, ele autoriza, digamos assim, o governo federal a coordenar ou, eventualmente, até ditar normas ou estabelecer mecanismos e controlar esse processo nacional de tarifa zero, porque senão o projeto não abre caminho para isso, efetivamente, né? Porque se a União tiver que discutir com mais de 5 mil municípios como ele vai implantar a tarifa zero, isso não vai acontecer jamais, né? Não, o projeto traz no seu bojo segurança jurídica, tá certo? Traz um regramento geral para que o município não tenha a iniciativa de criar uma normativa diferenciada do resto do Brasil, estabelece organização com relação a concessões, abre possibilidade de discutirmos sobre o financiamento da CID para tarifas, estabelece o diferencial entre a gratuidade de algumas situações que existem no país através de leis municipais, muito especificamente para o ordenamento da questão dos custos empresariais daqueles que exploram o serviço essencial. Então, tira toda a possibilidade de um caos nacional, estabelecendo normativas que vão estabelecer regramentos e limites para que possam se desdobrar, né, nos municípios a atuação no que diz respeito a esse serviço essencial, que é o transporte público. Essa é a norma geral que se propõe essa legislação que eu estou relatando. Então, a partir daí, evidentemente, que poderemos discutir o desdobramento de tarifas, de formas de financiamentos. Ele deixa em aberto a possibilidade para essa discussão posterior. Deputado, a gente já está com o nosso tempo quase esgotando, mas eu tenho uma curiosidade também. Por ser um marco de mobilidade, esse texto ele também aborda outras formas de mobilidade, como, por exemplo, patinetes, bicicletas elétricas. Tem alguma regulação sobre isso também? Ou ele está focando no transporte público apenas? Transporte público. Tá. O transporte público é o marco da mobilidade do transporte público nacional. Público. Pois não. Porque eu fiquei, quando eu vi o título como marco de mobilidade, eu fiquei na dúvida se outras formas de mobilidade urbana também estariam sendo contempladas ali ou não. Mas a gente está falando de transporte público. Na verdade, nós estamos aqui estabelecendo uma espécie de uma regulamentação de um dispositivo da Constituição Federal, né? No seu artigo 6º, que estabelece que o transporte público é um direito social do cidadão brasileiro. Ele facilita a construção de mais metrô, deputado? A gente, por exemplo, aqui está em São Paulo. Metrô aqui é uma necessidade premente da cidade, né? Ele, de alguma forma, ele incentiva isso, deputado? Ele cria um regramento nacional que abre a discussão de toda forma de transporte público, né? Das rodas, dos trilhos, os metrôs, os trens, né? Os ônibus. Enfim, ele traz esse condão de regulamentar essa perspectiva, assim.
uma última pergunta. Em relação a novidades, né, inovações no sistema de transporte, como, por exemplo, essas empresas de ônibus intermunicipal e interestadual que aparecem, porque as regras agora elas estabelecem... tem licitações, etc., e tem monopólios, né? Monopólios que operam os ônibus intermunicipais, interestaduais. Essas empresas têm aparecido como inovações urbanas, né? Interurbanas, etc., são questionadas na justiça, etc., mas são inovações. Como é que o projeto dá conta desse tipo de, enfim, de inovação no sistema? Denise, na verdade, esse é o sentido do projeto, acabar com essas inseguranças jurídicas que existem e os regulamentos serem mais claros, né? É um projeto com muitos dispositivos que versam sobre todos esses aspectos e que precisam ser discutidos com muito detalhe, mas tem uma abrangência e alcança efetivamente essa preocupação que você levanta, mas em linhas gerais, tá? Haverá necessidade de desdobramento de novas legislações em função exatamente das peculiaridades que existem nesse Brasil continental e esse avanço de mercado e de alternativas de mobilidade e de transporte público que surgem a cada momento. Então, de qualquer forma, nós vamos construir um guarda-chuva onde todos estarão agasalhados debaixo desse regramento. Deputado José Priante, muito obrigado por nos ajudar a entender esse projeto e as suas contribuições para o texto também. Volte sempre aqui ao canal UOL. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Cumprimento a todos os telespectadores do UOL. Obrigado, Denise, Mauro. Obrigado, Júlio. Um abraço. Obrigado.